Bom, eu já cumprimentei a todos e eu quero cumprimentar mais uma vez o Sérgio pelo evento, pelo encontro, Sérgio, pela oportunidade de estar aqui com vocês. E eu queria dar 2 esclarecimentos para vocês antes de começar. Vocês viram aí uma apresentação do hino brasileiro e que nós tomamos a iniciativa de produzir esse hino com esse fundo musical que representa a diversidade brasileira. Não é uma versão do hino, o hino não tem versão, é que nem princípios e valores. O hino nacional é um só que ele tem sotaques. E como o cooperativismo está presente nos 27 estados, e nós procuramos desenvolver ou trabalhar essa ideia de um hino com os sotaques do Brasil inteiro. Por isso que tem desde do sotaque baiano até o sotaque de cada uma das regiões brasileiras. Tem até, vocês perceberam, tem até uma modinha de viola lá do interior de São Paulo, que é a minha terra. Então, eu queria esclarecer. E a questão do livro que vocês estão recebendo é realmente um dos trabalhos que o movimento cooperativista brasileiro fez, foi para comemorar o Ano Internacional das Nações Unidas. Quando as Nações Unidas, em 2009, decretou 2012 o Ano Internacional das Cooperativas, foi uma coisa muito gratificante para o movimento cooperativista. E nós tínhamos que fazer muita coisa para comemorar. Tocar o tambor mesmo, como eu falava para os meus presidentes, nós temos que tocar o bumbo, comemorar, brigar, fazer com que isso apareça. Nós fizemos diversas ações, uma delas foi o livro, que eu achei uma maneira da gente manifestar e mostrar para as pessoas, mostrar para o Brasil, mostrar para o mundo que o nosso cooperativismo está presente no Brasil inteiro, tem todo tipo de cooperativa, e aí vocês vão ter 366 histórias, que era um ano bissexto, então foi uma história por dia, contada pelas cooperativas. Cooperativas de grande porte, gigantes, cooperativas pequenas, regionais, bem focadas, cooperativas de todos os setores, da área financeira, as nossas cooperativas de crédito, as cooperativas agrícolas, uma fartura de informação sobre uma parte significativa do movimento cooperativista brasileiro. Mas eu quero conversar um pouquinho com vocês, e o Sérgio pediu para mim contar uma história aqui para vocês, falar um pouquinho hoje sobre o nosso planejamento estratégico sistêmico. E eu vou tentar ficar mais ou menos encurtar o horário, porque tem 3 coisas que eu aprendi com um político lá do meu estado, viu, secretário? E é um político bom, porque ele acabou de ser reeleito agora, o nosso governador. O nosso governador uma vez me contou que tinha 3 coisas que são imperdoáveis na política. Se meter em briga de casal, isso não se faz jamais. Interromper partida de futebol, também é um desastre. E atrasar a janta é pior ainda. E eu sou o cara que vou atrasar a janta de vocês. Então eu vou tentar correr um pouquinho, porque senão a coisa vai complicar. E eu vou, então, falar um pouquinho para vocês sobre o nosso planejamento estratégico. Eu vou ficar aqui embaixo, porque se eu ficar lá em cima apertando o botão, olhando para trás, eu vou acabar caindo daquele lugar lá. O que nós temos que falar sobre o nosso planejamento estratégico? O movimento cooperativista brasileiro, que eu tenho a honra e a responsabilidade de ser o presidente executivo, e como presidente executivo da OCB, eu presido também o SESCOP e fui eleito presidente da Confederação Nacional das Cooperativas, que é a nossa confederação sindical. A confederação não tem os mesmos mandatos que a OCB e o SESCOP, mas eu, como presidente, sou o presidente eleito da confederação. Então, são 3 instituições. As 3 instituições tomaram uma decisão de fazer pela primeira vez um plano estratégico sistêmico.
e nós tratarmos o nosso movimento cooperativista de uma forma mais sistêmica. Cada um com seu nuance, cada um com seu foco. O que é representação é OCB, tem um foco, tem um orçamento, tem uma posição. O que é SESCOP? Tem um outro orçamento, tem outro foco, tem outra ação. E o que é confederação sindical tem outro foco. Mas o público é o mesmo. Quem compõe a nossa massa de ação, as nossas pessoas, secretários, são as mesmas. Não importa se eu estou agindo do ponto de vista sindical, na capacitação, no treinamento, ou se estamos fazendo representação. São vocês. São as cooperativas. São os 11 milhões e 600 mil cooperados que nós temos no Brasil. Então, nós temos que pensar sistemicamente. E foi um desafio que nós chegamos a essa conclusão, que deveria acontecer, de transformar a nossa representação política, que é feita pela OCB, política institucional, é o órgão de representação das cooperativas, que, reconhecido pela Lei 5764, é a nossa função principal, é a representação dos interesses das cooperativas perante todo o conjunto de instituições públicas e privadas e até internacionalmente. Representar a categoria econômica para fins sindicais é a CNCOP. Isso foi muito importante, foi um avanço importante que nós conseguimos constituir em 2010 e, portanto, hoje nós já temos 24 sindicatos, cada organização já são sindicatos, em alguns estados, como é o caso do Paraná, já é uma federação de sindicatos. São Paulo também está nascendo como uma federação de sindicatos patronais de cooperativas. E é importante isso deixar bem claro. As cooperativas hoje empregam, dentro delas, carteira assinada, algo parecido com 340 mil funcionários. Então, nós criamos a nossa estrutura piramidal sindical patronal, para fazer as nossas negociações coletivas, e a CNCOP é quem representa a categoria econômica cooperativa perante essa questão sindical. E o SESCOP, como vocês sabem, faz a parte de capacitação, formação e educação, faz a parte de promoção social e faz, acima de tudo, monitoramento das cooperativas, que é a missão do SESCOP. Então, o SESCOP tem uma missão específica, que é um recurso que é das cooperativas, vamos deixar isso bem claro. Ele é recolhido de uma forma parafiscal, mas ele é de vocês, as cooperativas que contribuem, e esse recurso retorna para que a gente possa fazer esse trabalho de formação e capacitação. Então, as três entidades que compõem o sistema OCB, é que nós tomamos a decisão de que deveria ter feito um planejamento estratégico sistêmico, considerando que o conjunto é o mesmo, que o público é o mesmo e que a gente tem que ter uma sinergia das nossas ações. Pela primeira vez, nós estamos trabalhando num planejamento estratégico sistêmico. Isso é novidade. Eu já tinha o planejamento da OCB, do SESCOP, anteriormente, mas cada um tinha focos independentes. Agora nós estamos trabalhando eles junto. O processo de elaboração desse planejamento estratégico, gente, isso começou, na realidade, lá em 2012. Quando nós percebemos... Vamos voltar até um pouquinho atrás, que não está no gráfico. Em 2010, muitos dos que estão aqui participaram do Congresso Brasileiro do Cooperativismo. Nós fizemos lá em Brasília. Quem que foi daqui? Tem alguns que estiveram lá. Vocês lembram que das proposituras do Congresso Brasileiro do Cooperativismo, que nós fizemos em 2010, uma das coisas que definia é que o cooperativismo, inclusive o seu sistema de representação,
precisava evoluir na sua governança e no seu modelo de gestão. Não só as cooperativas, mas o sistema de representação. Isso ficou como uma das premissas, dos apontamentos do 10º Congresso. Em 2012, nós tivemos um processo eleitoral na OCB. Venci o mandato da diretoria anterior, que era uma forma de conselho de administração, e foi a primeira mudança estratégica. Um grupo tomou a decisão de propor uma mudança já no modelo de governança da OCB, que passou a vigorar a partir de 2012. E a OCB tomou uma decisão de mudar o modelo de governança e também partir para um modelo de governança mais profissional, conforme indicava o Congresso Brasileiro do Cooperativismo. Já foi a primeira mudança estratégica, aonde, em vez de ter um conselho de administração eleito, um presidente com representações, nós teríamos eleito uma diretoria. A diretoria escolhe um executivo para presidir e coordenar os trabalhos do sistema, que pode ser entre os seus membros ou não, mas é um executivo que passará a ter dedicação integral e tempo integral. E essa diretoria eleita em chapa, tendo representações de todas as regiões geográficas do Brasil, que tem que compor essa chapa. O João Paulo Kozlovski é um dos integrantes dessa chapa da diretoria, é membro do conselho, foi quem coordenou os trabalhos da chapa, ele representando a região sul, junto com ele o Petrúcio, representa a região norte, é lá do Amazonas, o João Nicédio Nogueira, aqui do Ceará, representa a região nordeste, e o Edivaldo Del Grande, de São Paulo, representa a região sudeste. Aí mais o Celso Ramos, do Mato Grosso do Sul, representa Centro-Oeste. Essa é a diretoria, cada diretor tem seu suplente, e é a diretoria eleita. E essa diretoria me honrou com um convite para que eu ficasse na presidência executiva do sistema, e eu tenho ficado muito satisfeito de ter sido convidado por eles e poder estar trabalhando nesse novo modelo. Muito parecido com esse modelo da nova governança do sistema das cooperativas de crédito e que é uma grande tendência nas nossas cooperativas de todos os ramos. Então, foi a primeira mudança. Com essa mudança, e uma discussão muito mais franca, muito mais aberta, com uma diretoria eleita com um projeto, um dos projetos da diretoria é que a gente deveria trabalhar com um plano sistêmico de planejamento e trabalhar sistemicamente. Então, mudamos a governança e começamos a elaborar um planejamento estratégico sistêmico de 2013, fechou agora em 2014, com a visão de 2025. Nosso plano estratégico, como já é o terceiro, e agora mais, nós temos a ousadia de ter a visão de 2025. Os primeiros nós fizemos de mais curto prazo, e nós já estamos trabalhando com a visão estratégica de mais longo prazo. Esse plano estratégico, gente, ele foi elaborado de uma maneira também muito participativa. E alguns de vocês provavelmente participaram dos fóruns que nós fizemos. Nós nos reunimos em todas as regiões, pelo menos 2 vezes, com dirigentes, lideranças dos estados da região. Fizemos reuniões em Brasília com essas lideranças também, e apuramos, fomos buscando informações, fomos buscando base para nós trabalharmos o nosso plano estratégico sistêmico. Não foi só a diretoria, não foi só lá dentro da OCB que foi feito. Nós trabalhamos tentando ouvir o máximo possível, sem muito interlocutor. Quem fez esse trabalho foi a própria diretoria. Fui eu com os diretores, com o Renato Nobile, com a equipe da OCB, junto com a diretoria, que foi para cada região, para cada estado, fizemos as nossas reuniões para perceber, para ouvir cada um dos membros, dos cooperativistas, para a gente tentar fazer um processo o mais participativo possível.
E foi o que a gente está tentando fazer. Isso foi feito com membros da OCB, com diretoria também e conselho do SESCOP, aí já compõe a parte das indicações públicas do governo. Então, nós trabalhamos um plano estratégico de uma maneira muito participativa. O Almada nos ajudou em alguns momentos, como alguns convidados especiais, presidentes de confederações, de cooperativas de maior porte. Às vezes nós ouvíamos alguns especialistas, algumas pessoas. Foi muito importante essa colaboração externa nesse processo de construção. O que nós queremos chegar é aquilo ali. Em 2025, nós saímos lá de 2012 e queremos chegar em 2025 e sermos reconhecidos pela sociedade por nossa competitividade, integridade e capacidade de promover a felicidade dos nossos cooperados. É isso que nós queremos enxergar o cooperativismo em 2025. Essa foi a premissa que essa diretoria definiu e foi em cima disso que nós construímos o nosso planejamento. Então, isso é muito profundo, que isso envolve todo o SESCOP, toda a OCB, representação, e também a CNCOP. Ser reconhecido pela sociedade é ter competência. Ninguém é reconhecido sem ter competência. Se o governador Jacques Wagner não tivesse a competência do seu grupo, não teria eleito o seu sucessor, como acabou de eleger semana passada. É competência que cria reconhecimento. Competitividade, e as cooperativas têm que ter competitividade, têm que estar inseridas no mercado, têm que estar preparadas, elas têm que estar prontas para agir e para atuar no mercado permanentemente, com agilidade, com competência, com disponibilidade, com ousadia. E isso é interno. Competitividade é competência interna. Tem que ser trabalho, tem que ser capacitação, tem que ser treinamento, tem que ter visão de futuro. Integridade, mantendo os princípios, os valores, a nossa base cooperativista, a nossa alma cooperativista, que o Sérgio citou aqui muito bem, que é fundamental para ser a nossa grande âncora. E para que tudo isso? Para promover a felicidade das pessoas. E felicidade a gente promove dando dignidade, dando oportunidade, dando inclusão, dando renda, dando respeito. Mas isso tudo pode ser resumido, e foi resumido pela diretoria, como promover a felicidade. Se as pessoas são felizes, é porque elas têm um pouco mais disso tudo. Então é isso que nós queremos fazer. Dentro desse processo, minha gente, eu não preciso contar para vocês, tem um monte de oportunidade e tem um monte de ameaça. Como todo planejamento estratégico, nós temos como oportunidade uma oferta de formação profissional cada vez mais intensa, e hoje com o SESCOP nós podemos estar oferecendo isso. Eu conversava com o secretário Milton aqui agora há pouco, alguns programas, inclusive fantásticos do governo, como o Pronatec, que é uma grande ferramenta de formação profissional. E nós não estamos usando. Ele ainda estava me cobrando isso, me oferecendo isso, e nós devemos ampliar. O SESCOP tem que ir atrás do Pronatec, e vai ter um momento que nós vamos ter que utilizar o Pronatec para melhorar a nossa oferta de formação profissional. Ampliação do mercado para cooperativas. Cooperativa é um negócio justo, socialmente justo. Cooperativa tem a sustentabilidade no seu próprio DNA. Então, cooperativa é uma marca fácil de vender, gente. É muito melhor do que Bombril. Mas se a Ivete Sangalo quiser vender cooperativa também, eu topo, viu, Sérgio? O Guga está vendendo a cooperativismo lá em Santa Catarina. Essa semana fez um contrato com a Aurora, para ser o garoto propaganda da Aurora. Fortalecer a imagem do cooperativismo. Novas tecnologias favorecem a oferta de produtos e serviços. Superar a nossa insegurança jurídica. Isso que o Sérgio comentou um pouco aqui, que ainda se gera nas relações institucionais, não são com pessoas, mas as instituições, muitas vezes públicas, têm
é a dificuldade da compreensão plena do cooperativismo, e isso nos dificulta. Os marcos legais nos criam dificuldades. Temos que trabalhar a nossa imagem perante a mídia, temos uma postura pouco favorável, no geral, dos governos, isso que o Sérgio falou, é uma ameaça, e eu quero reforçar, nenhum governo é contra a cooperativa, mas você tem dificuldade de transitar cooperativismo. O discurso é cooperativista, a prática acaba criando barreiras. E não é por maldade das pessoas, é por dificuldade de compreensão e baixo nível de compreensão da extensão do cooperativismo. Isso não é culpa do governo, é culpa nossa. Não é culpa dos governos, é nossa culpa. Que temos que trabalhar melhor essa imagem perante os governos. Melhorar essa questão da insegurança jurídica, as novas tecnologias, melhorar um pouquinho o nosso processo de governança da sucessão e renovação. Isso aí é até um assunto que eu conversei com o Matias Nock, da DGRV, agora há pouco ali atrás. Essa semana em Brasília, semana passada, né, Matias? Teve um evento do Banco Central, junto com a OCB e a DGRV, onde nós fizemos, o Almada estava lá, acho que o Ivo também estava, né, Ivo? E onde nós pudemos fazer um balanço de uma alteração que o Banco Central fez, onde determinou um novo modelo de governança das cooperativas de crédito. Uma instrução normativa do Banco Central que determinou, se as cooperativas quisessem se tornar de livre admissão, ou seja, quisessem se abrir para o mercado, quisessem botar a cara na rua, ok, nós vamos autorizar, mas tem que ter alguns comportamentos. Entre esses comportamentos, teria que mudar e evoluir o seu modelo de governança. Então, foi feita uma norma e as cooperativas, à medida que foram optando para ir para a livre admissão, foram migrando desse modelo. Algumas mesmo que não foram, fizeram essa migração, e hoje praticamente todas as cooperativas que nós estamos chamando de cooperativas financeiras já operam no novo modelo de governança, que prevê uma segmentação entre a gestão e o modelo de governança, que torna mais profissional o processo. Fizemos um balanço disso lá e podemos notar que evoluiu. Nesses anos, de 2008 para cá, quando foi editada a norma, teve uma evolução nas cooperativas de crédito. Mas ainda tem muita coisa para acontecer. Ainda tem pouco nível de substituição, tem pouca renovação na sucessão, você tem evoluções ainda muito amplas para acontecer. E se no cooperativismo de crédito isso acontece, imagina vocês o que não acontece em outros ramos que não tem um órgão regulador tão presente quanto o Banco Central. Porque o Banco Central cobra essa posição. Os ramos do cooperativismo que não tem um órgão regulador tão presente acabam bambeando a corda. E a gente sabe como é que é brasileiro. Ainda mais baiano deve ser do mesmo jeito, né, Sérgio? Amolece, não tem, a coisa não vai, não evolui, e não é maldade. São processos de lentidão da acomodação normal do ser humano. Então, nós precisamos cutucar isso, e no plano estratégico da OCB está previsto a gente trabalhar muito esse conceito. Uma outra questão que eu preciso botar para vocês, o plano estratégico do nosso sistema, que envolve todos vocês, tem como cenário e pano de fundo um alinhamento importante que nós procuramos lidar, que foi o alinhamento com a Aliança Cooperativa Internacional, ou seja, o plano global do cooperativismo mundial. Como em 2012 foi o Ano Internacional das Cooperativas, aconteceu um episódio interessante. Teve todas as comemorações de 2012 no mundo inteiro, questões como essa do livro, moeda, e tocou bumbo no mundo inteiro sobre o cooperativismo. No encerramento, foi feita uma grande assembleia cooperativista
na Inglaterra, lá em Manchester, perto de Rochdale, onde nasceu a primeira cooperativa. E nós fomos todos para lá, as representações do mundo todo, e lá na Assembleia Geral, o Roberto Rodrigues, o nosso Roberto, ex-presidente da OCB, lançou uma ideia que o cooperativismo não podia ficar só com um ano, que o cooperativismo tinha que ter como meta uma evolução permanente e que nós tínhamos que buscar o reconhecimento do cooperativismo com o direito do Prêmio Nobel da Paz. Que o cooperativismo propõe inclusão social, resgata a cidadania, leva felicidade para as pessoas, mitiga efeitos de crise em qualquer que seja as linhas de governo. E o cooperativismo sério tem toda a condição de fazer um trabalho e se projetar no mundo para ser reconhecido com o Prêmio Nobel da Paz. Esse foi o discurso do Roberto lá na CI. E foi aplaudido de pé, foi reconhecido, Roberto, com a liderança como ex-presidente da CI. E com essa inclusão desse projeto, a dona Pauline Green, que é a presidente mundial do cooperativismo, presidente da CI, a Pauline Green lançou um projeto com as metas do cooperativismo para a década, definindo o que o cooperativismo deveria ter como meta no mundo inteiro. Isso foi muito importante, porque foi no momento que nós estávamos construindo o nosso planejamento estratégico, a Aliança Cooperativa Internacional também botou as balizas mundiais globais. E que, coincidentemente, as nossas estão muito alinhadas. E as 3 metas do cooperativismo mundial para 2020 são, primeiro, ser exemplo de sustentabilidade econômica, social e ambiental. O que a Pauline propõe, que todas as cooperativas no mundo inteiro, qualquer país, de qualquer ramo, de qualquer atividade, tenham como base ser exemplo de sustentabilidade no sentido amplo da sustentabilidade. Segundo, ser o modelo de negócio preferido pelas pessoas. E lembrando aí fortemente que cooperativa é um negócio. Cooperativa não é casa de benevolência, cooperativa não é casa de caridade. É um negócio. Mas ele pode ser o negócio preferido pelas pessoas nesse milênio. As pessoas querem algo diferente. Então nós temos que fazer com que as cooperativas sejam esse negócio preferido. E ser o tipo de empresa, de empreendimento que mais cresce no mundo. As nossas cooperativas financeiras já estão dando exemplo disso. Porque eu quero ver qual é o setor no Brasil que cresce 30% ao ano, na média. E as nossas cooperativas financeiras estão crescendo 30% na média. 1.152 cooperativas de crédito no Brasil, com crescimento médio de 30%. Então, eu acho que nós já estamos dando. As nossas cooperativas agrícolas estão com crescimento, mesmo com as dificuldades de crescimento regional, mas numa média acima de 10, né, João, nos últimos 4 anos. Então, as cooperativas vêm mostrando a sua competência e ampliando o seu share no mercado. Para definir, para atingir aquelas 3 metas da CI, ela definiu 5 pontos. São importantes para vocês lembrarem, isso aqui está no site da OCB, vai ficar disponível para vocês conhecerem. O primeiro deles, olha como tem link, as línguas, a maneira como eles citam lá não são as mesmas palavras que a gente cita aqui no Brasil. Elevar a participação e a governança dos membros a um novo patamar. Amanhã o Almada vai falar com vocês sobre governança. E a CI está propondo isso, Almada. Nós temos que melhorar, Matias, aquilo que a gente conversava. A governança é um desafio do cooperativismo no mundo todo. Aqui no Brasil não é diferente, eu acho que é mais forte. E a CI propõe isso.
e melhorar a governança é garantir melhor participação. Garantir melhor participação, tem mais renovação, tem mais oxigenação, tem mais alternância de poder. Segundo, posicionar as cooperativas como arquitetas da sustentabilidade. O que é isso? É que tudo que é sustentabilidade hoje está na moda. Você vê empresa fazendo propaganda na televisão, banco fazendo propaganda na televisão, bota uma onça lá no fundo e fala que faz sustentabilidade. Cooperativismo tem sustentabilidade nos seus princípios. Quando nasceu lá em Rochdale, em 1844, já nasceu com um princípio que chama-se preocupação com a comunidade. Em 1844. A cooperativa não basta estar preocupada com seus cooperados, tem que se preocupar com a comunidade onde ela está inserida. Então, a sustentabilidade faz parte do nosso DNA, é princípio, é valor. E nós temos que assumir esse papel das cooperativas puxarem esse desenvolvimento da sustentabilidade local. Construir a mensagem cooperativista e proteger a imagem. Comunicação, gente. Fortalecer a imagem. Porque a gente só pode ser reconhecido se tiver bem feito a lição de casa. Só dá para abrir a porta da casa se a sala estiver bem varridinha. Então, nós temos que fazer a lição de casa. E temos que trabalhar a imagem, nós temos que mostrar melhor a nossa imagem e fazer com que a nossa imagem se reflita positivamente no mundo todo. Garantir quadros legais que apoiem o cooperativismo. Essa tradução está um pouco... Mas é justamente marcos legais regulatórios. É ter, no caso brasileiro, o reconhecimento do ato cooperativo, que desde 88 está em tramitação no Congresso e não se aprova. Nós vivemos, e as nossas cooperativas de todos os ramos, vivem dependendo da espada da Receita Federal, que se mudar a instrução normativa, muda a tributação, nós podemos inviabilizar uma cooperativa em 24 horas, por uma decisão executiva. Enquanto que a Constituição brasileira diz que dar-se-á o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo. E nós não temos isso. Estou falando isso é uma referência, já não é de hoje, não é desse governo, faz desde 88 que isso está em tramitação e a gente não consegue evoluir. Então, nós precisamos de marcos legais regulatórios, precisamos de clarear, precisamos acertar de uma vez por todas a questão das cooperativas de trabalho e a sua prestação de serviço nos órgãos públicos. Regulamentar isso, botar em lei, clarear. O Sérgio falou isso aqui, acho que é muito... E tantas outras coisas que nós podemos estar fazendo. E em quinto, esse aí o Almada gosta muito dele, é um dos assuntos que ele mais gosta, assegurar capital cooperativo controlado pelos membros. Nós temos que aumentar a capital das cooperativas. Cooperativa é um negócio. Nós precisamos achar mecanismos, temos que ser criativos para as nossas cooperativas terem capital. Cooperativa, não adianta se iludir. No mercado aberto, quem quer ter competitividade tem que ter bala na agulha. E se nós não tivermos essa bala na agulha, nós não vamos para lado nenhum, gente. Então, nós temos que capitalizar as nossas cooperativas. Isso é um esforço, isso é duro, mas ou faz ou não faz. A cooperativa tem que ter força no mercado, ela tem que ter presença, ela tem que ter autonomia. Ela não pode ficar de pires na mão, então tem que formar capital. Como fazer isso? Meu cooperado vive duro, é difícil, como é que você vai tirar dinheiro do cooperado? É o desafio. Vamos inovar, vamos criar. Vamos criar mecanismos que possibilitem aporte de capital de risco. Só para vocês terem uma ideia, a nossa lei no Brasil não permite. Teve alguns casos de cooperativa e no mundo todo a dificuldade de capital é muito grande em cooperativa. A capacidade do cooperado agregar capital social na cooperativa é muito menor do que a empresa concorrente consegue fazer buscando capital externo. Isso é muito simples de ver. Às vezes as nossas cooperativas crescem 30% ao ano, ocupam o mercado. O Almada, o Ivo aqui na Bahia, todo mundo faz um esforço danado e cresce, ocupa espaço.
Aí vem um banco mercantil, se associa com um banco internacional e traz um monte de capital externo para dentro do banco aqui e ocupa espaços com muito mais facilidade que eles, porque tem capital. E o Ivo cresceu, desenvolveu, fez um esforço, mas não cresceu o capital na proporção do movimento que você cresceu. Então, isso acontece nas cooperativas de crédito, acontece nas agrícolas, acontece nas de trabalho, acontece nas de transporte. Então, nós temos que criar mecanismos inovadores de capitalização. Contando aquela historinha, as cooperativas do Canadá, tem um grande grupo cooperativo chamado White Pool, que estava vivendo um problema de capital. White Pool é o pool do trigo, é a maior cooperativa de trigo, acho que do mundo hoje. E eles estavam com problema de capital, falta de capital. E a lei lá permitia, eles emitiram cotas partes para vender no mercado e botar na bolsa. Um limite, eles podiam vender até 49% do valor das cotas partes no mercado para se capitalizar. E qual não foi a surpresa deles, Armando? Eles fizeram esse programa, estudaram, pensaram, ficaram com medo e não tinham muito jeito de buscar mais capital com o cooperado. E puseram as ações na bolsa. Essas cotas partes, vamos chamar assim, de preferenciais, que não têm direito a voto, mas que participavam do capital. Sabe quem foi que comprou 80% das ações nos 3 primeiros dias? Os próprios cooperados, que tinha dificuldade de buscar esse capital. Mas quem mais capitalizou a White Pool foram os próprios cooperados. É quem mais conhece a cooperativa e viram que ali era o melhor lugar para eles botar uma poupança deles e fazer uma aplicação. Eu acho que essa ideia da White Pool é uma, e tem outras que a gente precisa trabalhar, mas nosso cooperativismo, dentro dessa posição da CI, precisa se alinhar para a gente buscar uma outra formação de capital. Aqui, eu só vou botar alguns itens dos grandes desafios que nós temos para o movimento cooperativista e que ficou muito claro nas nossas discussões. Qualificar mais a nossa mão de obra para o cooperativismo. Nós precisamos preparar melhor a nossa gente. Eu tenho hoje 338 mil funcionários em cooperativas, se não me engano é o número do mês passado. Essa gente precisa ser melhor preparada. O funcionário da cooperativa de crédito não é o funcionário do banco. O funcionário da cooperativa agrícola não é o mesmo funcionário da indústria de alimentos. Ele tem que ser uma pessoa diferenciada, ele tem que ter um treinamento diferenciado. Então, nós temos que preparar melhor o povo que trabalha nas cooperativas. Formar melhor os nossos gestores, os nossos operadores. O cara tem que estar preparado. Eu estava conversando com o pessoal de Vitória da Conquista do Café. Se ele não tiver um cara lá preparado para operar na Bolsa de Nova York e fazer hedge e fazer os bons negócios para a cooperativa dele, o mercado vai passar por cima da cooperativa. E a cooperativa não vai conseguir atender o cooperado. Então, nós temos que treinar e capacitar, formar gente. Profissionalizar a gestão e governança. Isso é fortíssimo. Nós temos que ter um foco muito grande nessa evolução da governança e gestão, totalmente alinhado com a CI. Fortalecer a representatividade do cooperativismo. A representatividade é fortalecer o nosso sistema de representação, gente. Se nós queremos ter voz, se nós queremos ter a dignidade que o Sérgio propôs aqui, de cobrar as posições com clareza, sem ser rude, sem ser antagonista a governos, mas cobrar posições, cobrar espaço, nós temos que ter legitimidade e representatividade. E isso o Sérgio não faz sozinho. Ele é a voz da legitimidade. Se todo mundo não estiver dentro da UCEB aqui na Bahia, se o pessoal não participar, não estiver dentro dos processos, o Sérgio não tem essa força. Agora, se vocês participarem, derem a força para o seu representante, ele tem legitimidade para ir lá e bater na mesa
e brigar pelos espaços e ter esses espaços. Isso aqui na Bahia, isso é assim no Nacional, isso é assim no Paraná. Se você não tem essa representatividade, você não tem interlocução. Estimular a intercooperação. Vocês estão fazendo isso aqui na TEIA, aqui na feira. E cooperativismo e intercooperação é uma realidade que precisa acontecer. O cooperativismo de crédito está no tamanho que está hoje no Brasil porque tem intercooperação. Porque o sistema é intercooperativo por natureza. Cria suas redes, são cooperativas singulares, centrais, a confederação, que são donas de um banco. Isso naturalmente cria uma rede de intercooperação. E vou lembrar vocês mais uma vez, intercooperação não é a ideologia. Intercooperação é economia, é negócio. A gente tem que fazer intercooperação porque é bom negócio fazer negócio com cooperativa. E é isso que a gente tem que procurar. Fortalecer a cultura do cooperativismo. Eu não preciso dizer que isso é uma das metas do nosso planejamento. A cultura cooperativista é muito baixa. Nós viemos de uma colonização ibérica, em que, pese as boas vantagens da colonização ibérica portuguesa, num país desse tamanho, manter uma língua única, manter um país unido, mas a cultura da cooperação não estava na bagagem dos portugueses, não, né, gente? Era a lei do Gerson. Era salve-se quem puder. É quem tivesse mais força, quem era amigo do rei que tinha privilégio. Então, culturalmente, o Brasil tem uma dificuldade. Viu, Matias? Tem hora que me dá uma inveja de vocês lá da Alemanha. Lá na Alemanha não precisa falar em cultura do cooperativismo. O cara já nasce com cultura cooperativista. Aqui no Brasil nós temos que trabalhar a cultura da cooperação todo dia. E mesmo a gente tendo atos, como você citou, secretário, das pessoas serem gregárias, serem mais amigáveis, a cultura da cooperação como negócio, como uma coisa organizada, ainda é muito baixa. Então nós temos que trabalhar mais, e é nós que temos que fazer. Nós temos que investir nisso. Promover a segurança jurídica e regulatória, isso que eu falei, é a lei, são os marcos legais regulatórios, setoriais e gerais do cooperativismo, que ainda precisam ser fortalecidos. Fortalecer a imagem e a comunicação do cooperativismo. Esse nós estamos com um planejamento estratégico específico de comunicação. A Daniele esteve aqui essa semana conversando com os comunicadores de cooperativas, é a nossa gerente de comunicação em Brasília. Hoje tem um grupo de trabalho com representantes de todas as regiões, trabalhando um plano de comunicação que a gente quer fazer de todas as regiões e de todos os setores. A gente ter realmente um programa parrudo, um programa bem montado para a comunicação do cooperativismo. Eu não vou ficar falando de muita... Espera aí. Dentro dos programas, aquilo ali é o geral, é o panorama que vocês viram, está dentro do plano estratégico. Apoio das cooperativas à inserção no mercado é básico para o OCB, marco regulatório, representação política. Representação política é diferente da relação institucional. Acabamos de fazer esse processo agora, e a representação política é uma realidade que precisa acontecer. Nós apoiamos as cooperativas no Brasil todo, vocês participaram disso, apoiaram parlamentares. Apoiaram e elegeram parlamentares para as assembleias legislativas e para o Congresso Nacional, com apoio de cooperativas. Eu acabei de passar um balanço, as organizações receberam terça-feira esse balanço. Nossa frente parlamentar do cooperativismo cresceu e melhorou nas eleições. As cooperativas participaram intensamente, legitimamente. Nós não temos nenhuma bandeira partidária, apoiamos pessoas de todos os partidos políticos e elegemos uma bancada cooperativista muito bem estruturada no Congresso Nacional, com senadores e deputados comprometidos. Para vocês terem uma ideia, só no estado do Paraná, 21 deputados dos 30
tiveram apoio direto das cooperativas. No estado de São Paulo, 12, que vieram com apoio de cooperativas. E é uma coisa aberta, transparente, isso aí não é uma... Então, esse processo nós melhoramos, é a representação política do cooperativismo. Nós vamos ter uma frente parlamentar do cooperativismo muito forte no Congresso Nacional, mais uma vez. Fortalecer a imagem e fomentar e desenvolver o conhecimento do cooperativismo. Isso é a ação da OCB. Produtos estratégicos para isso. A nossa agenda legislativa, que todos vocês já conhecem, é aquela agenda das principais ações, dos principais projetos em tramitação. Nós temos a cartilha que orienta as cooperativas no processo eleitoral. Eu mandei para todas as cooperativas, não sei se todos tiveram acesso. É uma cartilha que orienta como a cooperativa pode fazer para apoiar um parlamentar, como ela pode fazer legalmente, como é que ela pode doar recursos para a campanha, como é que ela pode fazer esse processo sem botar nenhum rabo na ratoeira, sem fazer nada de errado, fazendo as coisas transparentemente. Nós temos um acompanhamento dos processos com pesquisas e temos esse documento, que é esse verde aqui, o primeiro aqui deixa eu ver se eu dou conta de... Esse aqui, ó. Esse documento verde é a agenda, na realidade são as propostas do sistema cooperativista, fruto do nosso planejamento, que deram origem num trabalho que nós vamos apresentar aos candidatos à presidência da República a semana que vem. Os 2 candidatos que são finalistas, que estão disputando o segundo turno, provavelmente na segunda ou terça-feira da outra semana, vão estar em Brasília para receber esse documento, que não é proposta... Isso não é como todo mundo fez, um monte de proposta. Nós estamos criando aí uma agenda com todos os processos que o cooperativismo desenvolveu no seu plano estratégico e queremos garantir com os candidatos um espaço de interlocução para negociarmos essa agenda nos próximos 4 anos. E nenhuma oportunidade melhor do que essa que todo mundo está precisando de voto. Então, nós estamos já confirmamos com os candidatos, está só dependendo de questão de horário, até para não coincidir os 2 na mesma hora. Serão em horas separadas, não é debate, mas os 2 vão estar lá e lideranças do Brasil todo vão ser convidadas para estar lá com a gente. No Sescop, nós temos outros tipos de programas, e eu vou encurtar um pouquinho essa prosa aqui, Sérgio, porque o Sescop tem os seus programas próprios e vocês já conhecem. Que é outro padrão de prioridades, mas eu destaco os grandes programas, o Cooper Jovem, que é aquele programa que já tem aqui na Bahia, o Jovem Coop, já teve aqui, o Cooper Jovem não está tendo, o Jovem Coop é que tem um programa no sul da Bahia, nas cooperativas de crédito, o Aprendiz Cooperativo, o Dia C, que vocês participaram agora, eu acho que o Brasil todo, que foi no dia 6 de setembro esse ano, o ano que vem nós vamos fazer no Dia do Cooperativismo, Dia Internacional do Cooperativismo, primeiro sábado de julho, já ficou mudado essa data, esse ano não ficou bem, véspera do 7 de setembro. E um outro programa que eu destaco na área de monitoramento é o Programa de Desenvolvimento das Cooperativas, o PDGC. É um programa de acompanhamento e desenvolvimento da gestão das cooperativas, que está dentro do programa de monitoramento, e é um projeto extraordinário que eu gostaria que todas as cooperativas, vocês já estão com ele desenvolvido aqui, né, Sérgio? A minha meta é que em 3 anos todas as cooperativas brasileiras, todas, 100%, estejam participando desse projeto. É um programa que foi desenvolvido basicamente, a origem dele veio lá do Paraná, e nós fizemos um desenvolvimento e o Paraná nos cedeu para que a gente ampliasse isso para nível nacional. E hoje nós atuamos ele como um programa de acompanhamento da gestão e da melhoria da gestão. Demos um ajuste, negociamos ele com todos os estados e ele está rodando e ele é fundamental. Porque se nós não conhecermos o nosso universo,
nós não sabemos o que a gente está fazendo lá na UCB. Peraí. Deixa eu passar aqui, por último, só para dar uma encurtada aqui na conversa, senão vai ficar muito comprido, Sérgio. Dentro desse planejamento estratégico, nós definimos, e eu não vou detalhar aqui para vocês cada projeto. Ele está aberto, o Sérgio conhece, a equipe aqui conhece. Nós temos o planejamento estratégico geral, SESCOP, OCB, CNCOP. Esse é o planejamento do sistema. Cada organização estadual vai ter que seguir o mesmo planejamento? Não. Cada cooperativa tem a sua face, cada organização tem a sua face. O que nós pedimos é para que as cooperativas, as organizações estaduais, se alinhem ao planejamento estratégico da UCB. Que como a UCB se alinhou no planejamento estratégico da CI, vocês se alinhem aqui no planejamento estratégico, aqui ao SEB e o SESCOP e o sindicato, alinhem o seu planejamento no planejamento do nacional. Alinhar não quer dizer copiar. Alinhar é seguir os mesmos princípios, as mesmas linhas, mas vocês fazerem as opções de vocês pelos projetos prioritários. Vocês escolherem, como vocês já escolheram, o Sérgio já passou aqui, quais são as grandes prioridades. E que não é muito diferente do que foi priorizado no nível nacional, que é a implantação do Centro de Serviços Compartilhados. Eu queria passar para vocês que essa foi uma ideia do Sérgio. O Sérgio é representante da região Nordeste no Conselho do SESCOP. E o Sérgio, desde a primeira reunião, ele vem batendo comigo que tem muita coisa que não tem sentido a gente fazer duas vezes. Fazer aqui no Estado e depois fazer lá no Nacional. Então, uma das coisas que nós já decidimos, ficou aprovado na última reunião, você não estava na reunião e que aprovou, apesar de... Você estava quando propôs, mas agora quando foi consolidado, o Centro de Serviços Compartilhados. A ideia é de nós termos alguns serviços, aliviar um pouco as unidades estaduais de alguns serviços, como contabilidade, como algumas áreas de licitação e contratos, que dá para ser feito de uma maneira hoje unificadas. Então, nós vamos centralizar, viu, Amada, para levar tudo para o nacional, fazer uma unidade de serviços no nacional. Com isso, a unidade estadual tem muito mais foco na atividade finalística dela. Perde menos tempo com contabilidade, com controle, com processos de licitação, gente para isso. O pessoal dela vai ter foco para a atividade finalística. Tentar criar serviços mais padronizados e... Bom, as etapas do planejamento estão concluídas basicamente todas. Nós já estamos no processo de capacitação do planejamento para as unidades estaduais. Fechamos agora esse processo de planejamento de capacitação das unidades. Todos os estados foram treinados, foram entender o planejamento do sistema e foram treinados para fazer esse desenvolvimento do planejamento aqui nos estados. Nós acreditamos que agora é definir essas carteiras sistêmicas de